Plenário aprova projeto que revoga a prisão de 5 deputados estaduais. Comissões vão sugerir cotas de hospedagem para que pesquisadores e alunos passem a fazer intercâmbio no Rio. E Estado pode ter que elaborar estatísticas periódicas de mortalidade de jovens. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Em sessão extraordinária, parlamentares analisaram um projeto de resolução da Comissão de Constituição e Justiça da Alerj sobre a revogação da prisão de 5 deputados presos na Operação Furna da Onça. A medida foi tomada após a decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que informou à Assembleia que o Parlamento Estadual deveria decidir sobre a manutenção ou não dessas prisões. O artigo 1º do projeto de resolução da CCJ define que ficam revogadas as prisões dos deputados André Correia, Luiz Martins e Marcos Vinícius. O parágrafo único do artigo incluiu outros 2 parlamentares diplomados, mas que não haviam recorrido ao Supremo, Chiquinho da Mangueira e Marcos Abraão. O artigo 2 determina que, após a saída da prisão, os 5 parlamentares não poderão assumir seus mandatos na Alerj. Eles não terão direito a salários nem a gabinete, já que as posses foram suspensas pelo Tribunal de Justiça. Por 39 votos a 25, o projeto foi aprovado. Na denúncia, os deputados apresentaram defesa. Recorreram ao STF e ao STJ, pedindo relaxamento de prisão. Não alcançaram tal objetivo. Na leitura do mérito, a denúncia está muito bem estruturada, com muitos elementos de indícios. Eu fiquei me perguntando, a ministra Carmen Lúcia poderia ter mandado soltar, porque o que o deputado Luiz Martins pediu a ela, através de seus advogados, foi que o soltasse, porque não havia sido submetido à Assembleia. E a ministra não o soltou. Se tanta gente qualificada do Poder Judiciário, no mínimo uma dúzia, se posicionaram pela manutenção da prisão preventiva, mesmo na fase agora de instrução processual da denúncia, porque se tantos juristas recorreram e não conseguiram dobrar os homens da justiça e as mulheres da justiça, porque eu, um simples deputado engenheiro, vou interpretar diferente deles. Então eu votei como decidiram em ação conjunta o órgão colegiado composto de 5 desembargadores, isto é, pela manutenção da prisão. Minha posição é puramente técnica. Por quê? Eu não tenho compromisso algum com nenhum deputado que se encontra preso, mas nenhum. A maioria deles não os conheço, senão por leitura de jornal, por informações de internet. Mas, acima de conhecer ou não, eu quero clamar a atenção dos senhores que a gente não tem que entrar em mérito. O questionamento da excelentíssima ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, é no tocante à constitucionalidade da prisão. Nós não estamos aqui falando de culpabilidade. Em momento nenhum, a ministra Carmen Lúcia determina que enfrentamos o mérito. Se o deputado A responde por isso ou por aquilo. E sim, se a prisão foi legal ou não. Cabe ao TRF2, se ali entende ter elementos de autoria e materialidade suficiente, que se aplique a sentença e condene os deputados. Mas não jogue no colo dessa casa quando o Poder Judiciário deveria ter feito de ofício e determinado a soltura dos deputados. E complementando que o caso em tela não capitulou crime de flagrante, não foi em flagrante de crime inafiançável, não cabe a nenhum tribunal determinar a prisão
de parlamentar se não consultasse a Casa Legislativa. O governo do estado pode ter que elaborar estatísticas periódicas de mortalidade de jovens nas diferentes regiões do estado. Os dados devem conter informações sobre homicídios e feminicídios, considerando o sexo, a idade, etnia e região das vítimas. Veja como foram as votações no plenário. Na sessão ordinária, os parlamentares analisaram mensagem do Poder Judiciário que altera a lei que trata da reestruturação dos cargos do quadro de servidores da Justiça Estadual. A matéria tem por objetivo a definição de novos critérios para a promoção e progressão funcional dos servidores que ocupem cargos de provimento efetivo. As novas regras prevê a progressão de serventuários nas carreiras a cada 2 anos por promoção ou progressão funcional. A proposta recebeu 13 emendas e retornou às comissões. Atualmente, os servidores judiciários já têm uma progressão, mas ela é um tipo de progressão por vacância. Há um número de gratificações que só recebem alguns servidores e quando esses servidores morrem ou se aposentam, outros servidores passam a poder receber essa gratificação. A proposta do Judiciário é uma proposta inteligente e importante no momento onde os servidores acumulam muitos anos sem nenhum reajuste. A proposta é diluir essa gratificação para todos os servidores ao longo do tempo, eles cumprindo pré-requisitos de formação continuada, de produtividade, eles passam a ganhar de forma diluída essa gratificação. A gente vive um momento fiscal extremamente delicado no estado do Rio de Janeiro. A gente está com uma dívida acumulada de quase 60 bilhões de reais. A gente está com uma receita baixa e a gente está pedindo para todo mundo fazer sacrifícios. A gente está pedindo para a população fazer sacrifícios. A gente está precisando fazer ajustes nas nossas contas. Então, dar aumento para a elite do funcionalismo público, no meu entendimento, nesse momento, é a pior das mensagens que a gente pode mandar. E eu acho que não está claro ainda se essa mensagem, se a gente aprovar isso aqui, vai ferir o regime de recuperação fiscal. Empresas e estabelecimentos comerciais podem ser obrigados a instalar bicicletários para os clientes. A proposta do deputado Carlos Caiado foi aprovada e segue para análise do governador. O governo do estado pode ter que elaborar estatísticas periódicas de mortalidade de jovens nas diferentes regiões do estado. Os dados devem conter informações sobre homicídios, feminicídios, considerando sexo, idade, etnia e região das vítimas. A coleta dos dados tem que seguir os padrões do Instituto de Segurança Pública e a periodicidade da divulgação não poderá ser superior a 12 meses. As informações deverão ser divulgadas na página do governo na internet. O projeto da deputada Zeidan Lula segue para a sanção ou veto do governador. O ISP, até hoje, ele não conseguiu fazer nenhum tipo de pesquisa com esse corte, que é o corte de gênero, que aí a gente consegue ver a qualificação dos crimes de feminicídio, e com corte de idade e local de moradia. O que é a importância disso? É que a gente pode, a partir daí, ter um número real de fato e com um perfil de idade dos homicídios que afetam a juventude, principalmente a juventude negra de periferia e de favela. Representantes das universidades do Rio de Janeiro afirmaram em audiência pública que a falta de opções de moradia é um dos principais fatores que dificultam a vinda de estudantes e pesquisadores do exterior para intercâmbios nas instituições de pesquisa e ensino do Estado. O deputado Valdec Carneiro afirmou que a Comissão de Ciência e Tecnologia, em parceria com a Comissão de Economia, vai iniciar uma conversa com a empresa YouLiving, especialista em hospedagem estudantil, que assumiu o antigo hotel Novo Mundo no Flamengo. O objetivo é saber se há a possibilidade de destinar uma cota de quartos para a Alerj, que junto com as instituições de ensino superior, usariam essas unidades para hospedar pesquisadores e estudantes. Essas vagas adquiridas pela Alerj, essa cota, seria distribuída de acordo com critérios fixados pelas instituições científicas, entre elas, de acordo com as agendas e programas de cooperação internacional e de recebimento de visitantes que elas têm. Então essa é uma ideia. Uma outra ideia é aproveitar a boa experiência desenvolvida na PUC Rio de Janeiro,
com famílias acolhedoras, já são 15 anos de experiência lá, eles têm 300 famílias cadastradas na PUC que acolhem estudantes, pesquisadores internacionais que vêm fazer cooperação internacional com a PUC, entender melhor essa experiência, saber se é possível legislar sobre esse tema e criar um mecanismo de promoção. Desde 2013, a Rede de Assessorias Internacionais das Instituições de Ensino Superior do Rio de Janeiro tem feito parcerias com as universidades e centros de pesquisa do exterior para incluir o Estado na cooperação científica internacional. A UERJ, por exemplo, tem 200 acordos internacionais vigentes. Cristina Russi, presidente da REARE, afirmou que a rede já possibilitou que muitos estudantes brasileiros fossem para o exterior, mas o objetivo é tornar o Rio destino desses alunos de fora do país. Para isso, segundo ela, seria importante também o Estado apoiar a participação das instituições em feiras internacionais. A participação ela é cara, né? Porque nós temos duas grandes feiras de educação internacional, uma no primeiro semestre nos Estados Unidos e eventualmente no Canadá, e outra no segundo semestre, que é sempre na Europa. Então são duas feiras, a NAFSA nos Estados Unidos e o EAE na Europa, que seria muito importante a participação das instituições do Estado do Rio de Janeiro. Participaram da audiência representantes das universidades de Harvard e da Colômbia. O diretor da Columbia Global Center contou que atualmente 400 brasileiros fazem parte da comunidade acadêmica da universidade nos Estados Unidos. Segundo ele, apesar dos avanços, muitas pontes ainda podem ser criadas com o Brasil e principalmente o Rio de Janeiro. Temos que conhecer melhor as entidades e instituições do Estado, saber quais são as áreas de maior interesse do Estado, dos pesquisadores do Estado e, assim, com o sentido concreto de ampliar o fluxo de pessoas indo do Estado do Rio para a Colômbia e Nova York, que os acolhe com muito carinho, e ao contrário, receber cada vez mais professores e alunos de Colômbia aqui no Rio, na mais absoluta confiança que, tendo plantado sementes, vai dar muitos frutos para ambos lados. O diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas ressaltou que a cooperação internacional deve ser focada também na parceria com grandes laboratórios. Segundo ele, o Brasil e o Rio de Janeiro devem se envolver mais em pesquisas que gerem tecnologia disruptiva com impacto direto na sociedade. Mas, para isso, o incentivo do Estado é fundamental. Essas colaborações, elas têm são um caminho para a gente trazer para o Brasil, internalizar esses avanços científicos, em particular os avanços tecnológicos. Nós temos hoje em dia um capital humano pronto, não só em termos de cientistas, mas em termos de engenheiros, em termos de técnicos, que é muito importante no aparato. Eu acho que essa iniciativa da LERJ é muito importante para chamar a atenção disso, para organizar uma cooperação mais efetiva entre os diferentes parceiros desse setor. O diretor do CBPF contou que há a possibilidade do Brasil se associar, por exemplo, ao CERN, Organização Europeia de Pesquisa Nuclear, e disse que a manifestação de apoio da LERJ seria essencial para a mobilização em Brasília. O deputado Renan Ferreirinha afirmou que a audiência foi muito proveitosa. Nós estamos bastante animados com os encaminhamentos de apoiar cada vez mais o Rio de Janeiro como um hub de ciência, tecnologia e inovação, seja através de uma parceria do CBPF com o CERN, que é o maior laboratório de física nuclear do mundo, seja através de parcerias, por exemplo, entre a rede dessas instituições brasileiras com a LERJ para poder motivar e promover cada vez mais a cooperação científica internacional, ou seja, tem diversos caminhos. Nesta terça-feira, em comemoração à Semana do Lixo Zero e à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado realizou o seminário O Papel da Bioeconomia na Oferta de Soluções para os Resíduos. O deputado Luiz Paulo abriu o evento e falou sobre os aspectos principais abordados no seminário. Nós vamos aqui discutir uma questão relevante no mundo atual, que é a bioeconomia, né, e a reciclagem, né, porque esses são temas que dizem respeito ao lixo, e as campanhas em relação a lixo zero, elas só vão de fato ser efetivas quando o lixo, né, agregar-se a ele valor econômico para que
valor econômico agregado possa retornar para a sociedade. Durante o encontro, foram apresentados diversos casos de sucesso de instituições que vêm contribuindo para que o Estado seja mais sustentável. Nós desenvolvemos ações que visam capacitar empreendedores para que eles apresentem soluções para os novos desafios da humanidade. Então, nesse sentido, os casos de sucesso são empresas que vêm sendo trabalhadas com a gente e também startups que vêm sendo criadas por meio principalmente do ambiente acadêmico, universitário, que muitas vezes esses pesquisadores, esses cientistas, eles não se veem como empreendedores. Só que eles têm ideias, eles têm projetos que são muito inovadores e que ajudam a promover a inovação e a aumentar a competitividade das microempresas. A coordenadora do Green Rio falou sobre a parceria Brasil-Alemanha no desenvolvimento de projetos em bioeconomia, no que diz respeito à agricultura familiar e produtos orgânicos. Acabou de acontecer em Natal o Encontro Econômico Brasil-Alemanha, onde foram firmados pelo menos 4 acordos de parceria no cenário da bioeconomia, envolvendo o Ministério da Agricultura, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Embrapa. Então, isso aí é um passo significativo e eu particularmente fico feliz porque algumas dessas parcerias começaram no Green Rio. Então, essa era a proposta do Green Rio, ser um hub. E isso está acontecendo, não é mais um sonho, é um fato. O diretor da empresa ABC Mídias disse que o país perde 120 bilhões de reais em produtos que poderiam ser reciclados. Para ele, é preciso construir políticas públicas que busquem soluções para o aproveitamento de resíduos. O mercado hoje da reciclagem, ele tem um potencial muito grande. Tá? Ele representa um novo petróleo e gás. Na realidade, ele movimenta apenas 3% do que se consegue coletar dentro do país. E 97% ainda falta ser reciclado. Com apenas os 3%, nós conseguimos gerar uma renda de 10 bilhões de reais. E esses 97% representam 120 bilhões em perdas. O que falta sobre questões de política públicas é que são incentivos fiscais, tributários. A subdiretora do Fórum disse que o debate é fundamental para que o Estado se torne referência mundial em bioeconomia. A gente resolveu enfocar em quais soluções que a bioeconomia já oferta para a gestão dos resíduos sólidos. Foi muito interessante ver a quantidade de startups, de micro e pequenas empresas que já ofertam soluções que já estão se consolidando no mercado. Então, foi um fórum bastante rico e o que a gente pretende é justamente divulgar aqui para a Assembleia Legislativa, para os parlamentares, qual é o potencial do Rio de Janeiro nessa área da bioeconomia, mostrando como ofertante de soluções que podem ser internacionalizadas e transformar o Rio de Janeiro em referência de bioeconomia para o mundo. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.